Bom dia, discípulos de Jesus, preparados para mais um dia, para aprender, para se encontrar com Jesus? Estou entrando aqui com a galera que está no Google Meet e nós já daremos início. Fique conosco porque o estudo de hoje está fantástico. Nós vamos estudar sobre o encontro de Jesus com Jairo, ou a busca de Jairo por Jesus. E eu vou dar o meu testemunho de como foi quando eu descobri o diagnóstico do câncer. Fique conosco. Bom dia, tudo bem com vocês? Que gostoso encontrar a sala cheia. Que alegria. Estão preparados para mais um encontro com Jesus? Já estou aqui com a galera do Instagram também e nós vamos iniciar, porque hoje, além de nós estudarmos o encontro de Jairo com Jesus, eu quero contar um pouco do meu testemunho também. Vamos orar? Quem que pode orar para nós, por favor? A irmã Rita. Irmã Rita? Ok, irmã Rita, pode orar para nós, por favor. O microfone, querida, está desligado. Som. Isso. Pai que está no céu, santificado seja o teu nome. Amém. Obrigado, Pai, pelo dom da vida. Te louvamos pela proteção dos teus santos anjos, pelas tuas misericórdias renovadas nesta manhã. Amém. Obrigado, Pai querido, pela oportunidade de mais um dia estarmos reunidas para estudar a tua palavra. Rogo perdão pelos nossos pecados e pelo teu grande amor que o Senhor tem para com cada um de nós. Nos assiste agora com teu Santo Espírito, Amém, Senhor. nos dando sabedoria dos céus, nos ajudando, Pai, a abrir o nosso coração, nossa mente para a percepção da tua palavra. Usa a irmã Daiane, Pai, com teu santo poder, para que ela venha explanar a tua palavra e possamos, Senhor Deus, tirar grande proveito para a nossa vida espiritual. Amém. Também nos ajude a praticar em nossas vidas. Também nos ajude a compartilhar com nossos semelhantes. Nos aumente a fé. Fique conosco, Pai. Aceite nossa adoração, nosso coração nesta manhã. Nós te rogamos por Jesus. Amém. Amém. Ontem nós vimos os resultados do encontro de Jesus com aquele homem, com aquele gadareno, né? Lá o Gerazeno. A Bíblia apresenta gadareno ou Gerazeno. E nós vimos que as pessoas daquele lugar, com medo de perderem seus bens materiais, eles preferiram que Jesus não ficasse em sua terra e insistiram para que Jesus se retirasse de lá. Mas em contraste com aquelas pessoas que não aceitaram Jesus, nós vimos que o homem que havia sido curado por Jesus, que ele insistiu para que pudesse seguir Jesus. Só que Jesus, pensando não apenas naquele homem e naquele momento, mas em todas as pessoas daquele lugar, Jesus não permitiu que aquele homem fosse com ele, mas pediu para que aquele homem ficasse, mas ordenou que ele testemunhasse para as pessoas de tudo que havia ocorrido na vida dele. E o resultado do testemunho deste homem nós vimos ontem em Mateus capítulo 15, versículo 32, quando Jesus retornou àquele lugar depois de 9 ou 10 meses e que uma grande multidão foi ao encontro de Jesus e passou 3 dias sem comer nada, apenas para receber as bênçãos e os ensinamentos de Jesus e estar ali com Jesus. E foi quando ocorreu a segunda multiplicação de pães e peixes, que nós vamos ver mais para frente. Mas com a história de ontem, nós aprendemos que nós temos apenas 2 escolhas a fazer. Ou nós priorizamos os nossos bens materiais e assim não permitimos que Jesus faça parte da nossa vida, com medo de que a presença dele frustre os nossos planos, os nossos sonhos. Ou nós temos a possibilidade de ser como aquele homem que foi curado, e experimentar na nossa própria vida o poder transformador de Jesus e servir como testemunha para
todas as pessoas das grandes obras que Ele tem feito em nós. A escolha é individual. As pessoas daquele lugar decidiram rejeitar Jesus. E por isso, Jesus, ontem nós vimos que Jesus ele não insiste, né? Jesus ele fala, eis que estou à porta e bato, eu não vou entrar se você não abrir a porta. Então aquele povo não abriu a porta do coração naquele momento para Jesus. Então a Bíblia fala que Jesus ele retorna, né? Retorna para um lugar. E nós vamos ler hoje como que foi esse retorno de Jesus e o que aconteceu nesse retorno de Jesus. O relato de hoje está em Marcos, capítulo 5, versículo 21 a 24. E nós também podemos encontrar em Mateus, capítulo 9, versículos 18 e 19, e Lucas, capítulo 8, versículos 40 a 42. Essa é uma história fantástica, uma história que nós vamos estudar em 3 dias. Hoje é o primeiro, o encontro de Jesus, o encontro de Jairo com Jesus e o pedido que Jairo fez a Jesus. Vamos ler então Marcos, capítulo 5, versículos 21 a 24. Diz assim: Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência: Minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela para que seja salva e viva. Jesus foi com ele, mas grande multidão o espremia, grande multidão ali estava aglomerada e Jesus ele não podia andar. Então, a Bíblia fala que Jesus ele saiu daquele lugar lá de Gergesa, é quase um trava-língua para mim, né? Que era a terra dos Gerazenos, ou Gadara, também era conhecido como isso. Então, ele vem ali para Cafarnaum. É esse lugar onde sempre ele estava, né? Cafarnaum era um lugar que Jesus ele sempre voltava, porque ali morava Pedro, porque ali morava alguns dos seus discípulos, inclusive Mateus, Levi Mateus, né? E essa cidade ela ficava a 8,5 quilômetros a noroeste daquela ilha que ele havia curado aquele homem, que ele havia liberto aquele homem daquela legião de demônios, né? E neste período de ministério de Jesus, principalmente em Cafarnaum, ele era muito conhecido. Jesus ele era muito conhecido, então aonde quer que ele estivesse, se fosse em casa de alguém, quer seja nas margens do Mar da Galileia ou andando, sempre tinha uma grande multidão que se formava ao redor dele para ser curada por ele e também para aprender os ensinamentos preciosos de Jesus. Então a Bíblia fala que chegou um chefe da sinagoga chamado Jairo. O chefe de uma sinagoga, ele era o responsável, o encarregado da adoração pública. Ele era um homem conhecido por todos, principalmente por escribas e fariseus. E o relato fala que Jairo viu Jesus e que ele se prostrou aos pés de Jesus, como se procedia, como uma pessoa fazia diante de um príncipe ou diante de alguém que tinha muita autoridade. Então Jairo, ele não se preocupa com nada, com quem está ali, se as pessoas vão falar dele, se ele vai sofrer retaliação por parte dos escribas, dos fariseus. Ele não se preocupa com nada, ele vê Jesus e ele se prostra aos pés de Jesus, reconhecendo alguém que tinha autoridade. Nós temos visto ao longo de vários dias o orgulho que esses escribas e fariseus e membros do Sinédrio tinham em relação a Jesus. Muitas vezes essas pessoas seguiam a Jesus ali simplesmente com o objetivo de questionar e de duvidar da autoridade de Jesus. E talvez Jairo, em algum momento da vida dele, também tivesse alimentado esse orgulho, alimentado esse preconceito em relação a Jesus. Só que nesse momento, Jairo tinha um pedido, um motivo muito especial. Ele tinha um motivo muito especial que nós lemos aqui no versículo 23. Olha o que diz aqui.
e lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela para que seja salva e viva. Este orgulhoso doutor da lei, ele estava disposto a se humilhar diante de Jesus e ser desprezado e odiado pela maioria dos membros da sua classe, com o propósito de salvar a sua única filha. Lucas, quando a gente vai no relato de Lucas, nós vemos ali que ele apresenta que ela era uma filha única e que tinha 12 anos. Nós não sabemos qual o tipo de doença que aquela menina tinha. E não sabemos quanto tempo aquela menina estava doente. Mas o que nós sabemos e que o relato nos dá a entender é que ela estava em fase terminal. E que a morte seria uma coisa certa se Jesus não interviesse. Então, aquele pai desesperado, ele foi implorar por um toque especial de Jesus. O toque pessoal de Jesus foi uma das maiores características de Jesus no seu ministério, porque demonstrava o seu interesse pessoal pelos sofredores. Na mente daquele pai, não havia dúvida de que Jesus ele tinha o poder de restaurar a saúde da menina. Ele confiava que Jesus ele tinha poder. Certamente ali em Cafarnaum haviam centenas de pessoas que podiam testemunhar do poder de Jesus e aquilo fortalecia Jairo para passar por cima de qualquer orgulho, passar por cima de qualquer preconceito e ir até Jesus. Jairo, ele se agarrou na certeza de que Jesus ele poderia operar mais um milagre, aquele milagre, e era aquele milagre que ele tinha ido procurar. Esse trecho da história termina falando que Jesus foi com ele, mas que enquanto ele ia, que uma multidão o apertava. No caminho para a casa de Jairo, Jesus ele estava cercado por tantas pessoas, por uma multidão tão compacta, que a sua caminhada era sufocada e parecia que ele mal conseguia se mover. E hoje nós vamos parar por aqui, nessa história, mas nós já conseguimos tirar uma lição preciosa para a nossa vida. Quando nós enfrentamos situações tão desafiadoras em nossa vida quanto Jairo, a quem nós temos recorrido? A quem nós temos buscado? A quem nós temos pedido auxílio? Será que nós temos confiado realmente que Jesus ele pode nos ajudar, independente da circunstância? Ou será que nós temos alimentado o nosso orgulho, o nosso medo, e por isso nós corremos o risco de perder a bênção de usufruirmos de tudo que Jesus ele pode nos proporcionar? Hoje eu quero compartilhar com vocês o momento em que eu recebi o diagnóstico de câncer. Graças a Deus já estou curada, mas eu queria compartilhar com vocês isso, vocês que têm me acompanhado. E eu passei por algo muito parecido com Jairo. Claro que não dá pra gente comparar, mensurar, mas eu já estava há algum tempo com alguns sintomas. Nós havíamos acabado de mudar para Campo Grande e eu tinha um caroço assim no pescoço, só que já havia feito vários exames e nos exames davam que era normal. A ultrassom dava que era normal. Só que tinha uma coisa que não estava normal, que era a questão da ferritina. E eu já havia procurado alguns médicos porque eu sentia muito mal-estar e não tinha coragem para fazer nada. E nenhum desses médicos eu descobri que a minha ferritina estava em 3,9. Uma ferritina normal de uma mulher adulta é 70, tem que ser 70. Então, a médica me passou ali um pedido para fazer aquela aplicação na veia e tal, só que o plano de saúde não aceitou aquele pedido. E eu tive que ir em outro médico para simplesmente trocar a receita. Só que quando eu cheguei naquele médico, eu já estava passando por alguns exames, eu estava tentando descobrir por que eu não estava engravidando. Esse era o objetivo de eu ir ao médico. Por que eu não estou engravidando? E aquele médico falou assim, olha, já que você está aqui, eu não vou só trocar sua receita, deixa eu olhar seus exames, me mostra os que você tem, vamos fazer uma consulta completa.
E eu me lembro que eu peguei todos aqueles exames que eu tinha no carro, ele olhou e ele falou assim, olha, Daiane, realmente, aqui a única alteração que está dando é a questão da ferritina, só que você está com esse nódulo aqui, e eu prefiro te passar para um especialista, porque embora os exames estão dando, a ultrassom está falando que está normal, essa não é a minha área, então eu quero te encaminhar para um especialista. E ele fez uma carta ali encaminhando para um especialista, e naquele dia o especialista estava ali, naquele hospital. E quando eu saí da sala daquele cirurgião geral, a secretária veio e falou, olha, tem alguma coisa? Eu falei, olha, ele me encaminhou para um especialista, um especialista de cabeça e pescoço e tal. Ele falou assim, olha, ele está atendendo hoje. E ele, se você esperar um pouquinho, eu vejo se ele pode te encaixar. Eu falei, tá bom. E o médico falou assim, não, pede para ela esperar até o final do expediente, isso era por volta de umas 4 da tarde, pede para ela esperar até o final do expediente que eu vou atendê-la, sim. E eu fiquei. Naquele período eu li, porque eu sempre estou com um livro, eu liguei para uma amiga, essa amiga estava passando por uma situação bem delicada, e eu me lembro que a última coisa que eu falei para aquela amiga no telefone, antes do médico me chamar, foi a seguinte frase. Eu falei para aquela amiga assim, olha, amiga, há caminhos que a gente precisa percorrer. Mesmo que a gente não entenda o motivo, mesmo que a gente não entenda o propósito, mas há caminhos que só a gente vai percorrer e que isso de alguma coisa, de certa forma vai servir para alguma coisa. E eu falei isso para ela e o médico me chamou. Quando o médico me chamou, ele olhou os meus exames e como ele era um especialista, ele falou assim, Daiane, eu estou desconfiado que essas ultrações que você fez estão mal feitas. Eu vou refazer essa ultrassom. E ali, naquela sala mesmo, ele começou a refazer a ultrassom. E qual não foi a minha surpresa, né? Ele ficou mais de meia hora olhando um lado e depois ficou mais um tempo olhando o outro. E no total ele deu muito tempo, deu uns 40 minutos de ultrassom. E ele começou a me perguntar, você veio sozinha? Vim. Você é casada? Sou. Meu esposo ficou com meu filho. Tá lá, você tem filhos? E começou a perguntar assim algumas coisas e ele falou assim, Daiane, você é uma mulher de fé? Daí eu falei, sou uma mulher de fé. Eu creio muito em Jesus, estudo sobre a vida de Jesus. E ele pegou e falou assim, e você acredita que Jesus ele tem poder de curar completamente? Quando ele me fez essa pergunta, eu me arrepio até de lembrar, porque parece que vem aqueles sentimentos. Ali eu compreendi que tinha algo que não estava certo. E ele me chamou na sala dele e ele falou assim, olha, os seus exames são esses, realmente eram exames que estavam mal feitos. Na realidade, esse nódulo, ele não é qualquer nódulo, ele indica que você já está com câncer em fase metastática. Isso aqui é uma metástase do câncer de tireoide que você já está por algum tempo. E como vocês podem imaginar, aquilo parece que, quando a gente ouve a palavra câncer, parece que a gente já ouve um atestado de óbito, né? Parece que a gente já ouve ali algo que não tem saída, né? Embora hoje em dia a tecnologia, a ciência tenha avançado, mas o primeiro sentimento que a gente tem quando a gente escuta assim, olha, você está com câncer, é aquele, meu Deus, e agora? Quanto tempo que eu tenho? Será que o tratamento vai dar certo? O que eu vou ter que fazer de agora para frente? E meu filho? E agora? E aqueles pensamentos, sabe? Embora ele falasse do prognóstico, ele falasse sobre as coisas, parece que nada mais entrava na minha cabeça. Porque ali parece que eu tinha perdido, sei lá. E ele falou, me explicou, e ele me falou assim, olha, você me falou que você é uma pessoa que acredita em Deus e que você é uma pessoa que acredita que Deus, quando Ele cura, Ele pode curar completo. Então, olha, mantém isso na sua mente. E eu me lembro dele fazendo assim, Daiane, olha isso aqui, ó, isso aqui. E eu saí da sala, fui pro carro, e a hora que eu entrei no carro, naquele estacionamento, eu desabei. Eu desabei, chorei.
E quando eu pensava naquilo lá, eu só pensava uma coisa: como que eu vou contar isso para os meus pais? Como que eu vou contar isso para o meu marido? Como que eu vou contar isso para o meu irmão? O meu irmão fazia exatamente um ano e meio que ele havia ficado viúvo. A minha cunhada faleceu de Covid com 27 anos e meu irmão estava passando por todo aquele período de luto. Na realidade, meus dois irmãos ficaram viúvos e com um filho de 2 aninhos para cuidar. E veio aquele meu pensamento assim: será que o meu filho vai ser mais um que não vai ser criado por mãe, sabe? E por uns 5 a 10 minutos eu chorei e fiquei assim, sabe? Com medo, permiti que aquele medo assim tomasse conta de mim. De repente, eu peguei e falei assim: não, pera lá, realmente eu tô com um diagnóstico de câncer, realmente isso, eu não sei no que isso vai ser, mas Jesus, o Senhor esteve comigo até agora. O Senhor já me livrou de tantas outras coisas. E naquele momento, dentro daquele carro, eu fiz uma oração e eu falei assim: Senhor, a minha vida é sua. A minha vida é sua. Eu estou me entregando em tuas mãos. Se for para eu viver, que eu viva para a tua honra e para a tua glória. Se não for da tua vontade, na realidade a gente sabe que não é questão da vontade de Deus, mas se for para eu morrer, que esses dias eu viva para a tua honra e para a tua glória. Enfim, naquele momento que eu me entreguei a Jesus, eu senti uma paz tão grande que eu não sei explicar. Eu não consigo explicar. E essa paz, ela permeou entre o diagnóstico, e daí depois desse diagnóstico tive que fazer vários exames, tive que começar a aplicação de ferritina por conta da cirurgia, e entre o diagnóstico e a cirurgia foram exatamente 40 dias. 40 dias. E nesses 40 dias eu me dediquei em firmar a minha fé em Jesus. Eu me dediquei em ler a palavra de Deus, eu me dediquei em estudar a Bíblia com meu filho, para que aquela paz que eu senti quando eu fiz a entrega a Jesus e quando eu fiz como Jairo fez, né? Senhor, olha, estou aqui prostrado aos seus pés. É o Senhor, a minha confiança está somente em Ti. Durante todo aquele período de 40 dias que antecederam a cirurgia, foi essa paz que eu senti, essa paz que eu senti. Eu passei pela cirurgia e no pós-cirúrgico, quando eu estava lá na sala do pós-cirúrgico, ainda sob efeito de anestesia, sabe quando a gente tem aquela ideia assim: nossa, acordei, Deus está me dando mais uma oportunidade, aleluia, Senhor, louvado seja o seu nome, eu estou aqui, olha, minha vida é sua. Naquele dia ali, no pós-cirúrgico, dia 29 de novembro de 2022, me veio algo na mente e falou assim: isso que você viveu nesses 40 dias, nesses últimos 40 dias, ajude as pessoas a estudar a Bíblia como você estudou nesse tempo. E foi ali que surgiu o projeto Cheios do Espírito. Foi ali, na sala do pós-cirúrgico. E hoje nós estamos aqui já quanto tempo estudando sobre Jesus. Então, por que eu decidi compartilhar esse trecho da história e faz menção com essa experiência que Jairo teve? Quando nós buscamos a Jesus, assim como Jairo buscou, assim como eu busquei, assim como todos nós temos a oportunidade, nós temos que buscar a Jesus e confiar que Ele tem poder de nos ajudar, seja qual for a circunstância que estamos passando. Se nós permanecermos ao lado dEle, se nós permitirmos que Ele permaneça ali ao nosso lado e vá conosco aonde a gente tem que ir para receber a cura, nós vamos ter paz. E isso vai nos encher de paz e de esperança. O que demonstra que nós estamos confiando plenamente em Jesus é isso, é permanecer ao lado de Jesus. Jairo, ele manteve a fé ali em Jesus, ele não saiu do lado de Jesus por nenhum minuto. Mesmo que a multidão estava comprimindo, mesmo que eles quase não conseguissem andar, mesmo que talvez ele pensasse assim: meu Deus, não vai dar tempo. Mas ele permaneceu ao lado de Jesus. Nada tirou Jesus, nem a multidão tirou Jairo de estar ao lado de Jesus. E é essa que deve ser a nossa atitude também.
Eu não sei qual circunstância você tem passado na sua vida. Eu não sei qual desafio você tem enfrentado, qual diagnóstico, se esse diagnóstico tem um bom prognóstico, se não tem. Mas com Jairo, nós aprendemos que o melhor que nós podemos fazer é nos prostrar aos pés de Jesus, é dizer com as nossas atitudes que nós confiamos na autoridade de Jesus, que nós confiamos no poder de Jesus e permanecer ao lado de Jesus, mesmo que essa caminhada entre o pedido e a cura seja longa. Mesmo que tenha uma multidão nos apertando e tentando fazer com que a gente desista, mesmo que as circunstâncias não sejam tão favoráveis assim, que nós continuemos ao lado de Jesus até nós recebermos a cura que nós tanto almejamos. Que Deus nos ajude, que nós continuemos vindo a Jesus todos os dias para aprender dele, para fortalecer a nossa fé e para continuarmos vendo os tantos milagres que ele já fez, e ele é o mesmo. O mesmo Jesus que fez o milagre no passado, que fez tantos milagres no passado, é o mesmo que está se revelando a nós a cada dia. Que nos apeguemos nisso e que nada, nem as multidões, nos separe e nos tire do lado de Jesus. Vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos, Senhor, porque mais uma vez, ó Pai, nós recebemos a Tua palavra, porque mais uma vez, Senhor, nós estamos sendo ensinados por Ti. E hoje nós aprendemos tanto com Jairo, Senhor. Hoje nós aprendemos que Jairo, ele passou por cima do orgulho, ele passou por cima do preconceito, ele passou por cima de todas as circunstâncias, ele andou no meio da multidão sufocante, mas ele se prostrou aos seus pés, confiando que o Senhor era capaz de solucionar aquele problema, ainda que ninguém pudesse resolver. E nós estamos aqui hoje, Senhor, prostrados aos seus pés, confiando que o Senhor pode fazer isso na nossa vida também. Senhor, nos ajude para que a multidão não nos atrapalhe, nos ajude para que os prognósticos, para que os preconceitos, para que nada, Senhor, nos atrapalhe de permanecermos ao Teu lado, mesmo que demore, mesmo que seja difícil caminhar, mesmo que todas as circunstâncias sejam desfavoráveis, que nada nos separe do Teu amor, ó Pai, que nada nos separe da Tua presença. Nós pedimos que o Senhor continue a obra que o Senhor começou na nossa vida e nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos. Tome cada uma dessas pessoas que estão aqui nessa jornada, aprendendo de Ti todos os dias em Tuas mãos. Por favor, Senhor, nós sabemos que o Senhor tem uma bênção especial para cada uma delas também, ó Pai. Nos ajude a permanecer, Senhor. Nos ajude a permanecer ao Teu lado, independente das circunstâncias. E nós Te pedimos isso, não porque nós conseguimos, não porque haja mérito em nós, mas Te pedimos pelo Teu poder, Te pedimos pelo Teu nome. Amém, Senhor. Amém. Queridos, que Deus abençoe. Amanhã nós vamos ver o que aconteceu nesta caminhada de Jesus e Jairo até a casa de Jairo. Nós vamos estudar sobre a cura daquela mulher enferma que está em Marcos capítulo 5, versículos 25 a 34. Venha conosco, não permita que nada atrapalhe esse momento de estudar. Se não consegue estudar agora, neste horário, faça um compromisso de estudar durante o dia, mas que nós continuemos nos enchendo da palavra de Deus para sermos cheios do Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos. Até amanhã. Tchau, tchau.